Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então. Fiz essa outra carreira aqui, igualzinho expliquei para vocês, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, sem fazer nenhum aumento. Caso seu fique querendo repuxar aqui um pouquinho, é só você dar uma leve puxadinha aqui no seu trabalho, que eu aposto que vai ficar aqui bem certinho também, não vai haver necessidade de você trabalhar aumentos aqui nessa carreira, tá bom? Caso você ache que tenha necessidade, você pode ficar sem fazer essa carreira. Porém, eu acredito que de todo mundo vai dar certinho assim também. Então, já tô finalizando aqui, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior, sem fazer nenhum aumento, seguindo a quantidade de pontos da carreira que a gente fez anteriormente, fazendo ponto sobre ponto. Aqui eu vou fazer aquela dica igual eu ensinei para vocês anteriormente. Meu ponto tá tombadinho, eu vou dar uma puxadinha aqui na lateral para que meu ponto fique aqui retinho para poder estar finalizando aqui a carreira. Para finalizar a carreirinha aqui, eu vou vir dentro da correntinha do falso ponto e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo, certo? Então, vou vir aqui dentro do falso ponto, finalizo fazendo aqui o ponto baixíssimo. Aqui, a próxima carreira, ela será de buraquinhos, de espacinhos, igual a gente fez essa daqui, ó. E a gente vai trabalhar aumentinhos também na parte oval, estilo os aumentos que a gente fez aqui nessa carreira de buracos. Aqui eu vou trabalhar na mesma direção. Então, eu vou fazer o falso ponto alto na mesma direção onde anteriormente é esse pontinho aqui do buraquinho, que é o mesmo que eu tô aqui com o meu fio, certo? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Para poder fazer o falso ponto aqui nesse lugar, geralmente a gente sempre alonga aqui o fio da altura de um ponto alto, vem com a agulha do lado avesso para o lado direito aqui no ponto seguinte e vai buscar a laçada, certo? Só que aqui eu quero fazer meu ponto alto no ponto alto anterior. Então, apenas aqui eu vou estar voltando no ponto anterior aqui. Então, vou voltar no ponto anterior, vou dar uma puxadinha. Vou buscar a laçada, deixando duas laçadas na mesma altura. Aí, eu tiro as duas laçadas e faço uma correntinha, iniciando o falso ponto nesse ponto aqui, que é o mesmo ponto da direção do espacinho da carreira anterior, tá vendo? Caso você tenha dificuldade, você pode subir com 3 correntinhas aqui, certo? Então, eu fiz o falso ponto na direção onde anteriormente era o ponto aqui do buraquinho. Aí, eu vou seguir fazendo agora uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo ponto trabalho um ponto alto. Eu vou seguir essa sequência até chegar no comecinho da parte oval. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e quando eu estiver chegando na parte oval, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma adiantada, vou contar os pontos aqui para ninguém ter dúvidas. Contando do ponto aqui que a gente fez o primeiro, na direção do pontinho aqui, ó, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos. Quando eu for fazer o de número 25, ele vai dar na direção desse ponto que a gente trabalhou aqui de aumento, tá vendo? Dessa carreira aqui anterior de buraquinho. Só que agora eu não vou trabalhar 3 pontos para ser um aumento. Eu vou trabalhar um conjunto com 4 pontos na base, todos separados por uma corrente, sem pular ponto de base. Vamos fazer assim. Faça uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto você vai fazer o primeiro ponto dos 4 pontos que a gente vai trabalhar sem pular. Esse primeiro ponto dá na direção desse ponto alto aqui, ó, do primeiro conjuntinho da parte oval de buraquinhos anteriormente, tá vendo? Da mesma direção. Faça uma corrente, sem pular ponto na base, você vem no próximo ponto, trabalha um ponto alto. Faça uma corrente. No próximo ponto, sem pular ponto de base, trabalhe um ponto alto. Faça uma corrente. No próximo ponto, sem pular ponto de base, trabalhe um ponto alto. Dessa forma, eu finalizei
o primeiro conjunto de 4 pontos altos aqui na base, sempre com uma corrente de separação. Para fazer o próximo conjunto, a gente vai fazer uma correntinha, vai pular um ponto de base, no próximo ponto vai fazer um ponto alto. Vamos trabalhar, pessoal, 3 conjuntos de 4 pontos altos. Então, você vai fazer uma corrente, no ponto seguinte, faça um ponto alto. Uma corrente, no ponto seguinte, sem pular ponto de base, trabalhe um ponto alto. Faça uma corrente, no ponto seguinte, trabalhe um ponto alto. Aqui, então, finalizei o segundo conjunto com 4 pontos na base, todos separados por uma correntinha. Vamos fazer mais um conjunto com 4 pontos. Então, vou fazer uma correntinha, pula um ponto. No próximo, trabalha um ponto alto. Faça uma corrente. No próximo ponto, sem pular ponto na base, trabalhe um ponto alto. Faça uma corrente. No próximo ponto, sem pular ponto de base, trabalhe um ponto alto. Faça uma corrente. No próximo ponto, trabalhe um ponto alto e faça uma corrente. Então, aqui a gente finalizou, ó, 1, 2, 3 conjuntos, utilizando 4 pontos na base, todos separados por uma correntinha, tá vendo? Agora, a gente vai fazer um conjunto de forma diferente. A gente vai trabalhar 6 pontos sem pular ponto de base. Só que para a gente iniciar, então, esses 6 pontos, a gente vai pular um pontinho na base, após fazer uma correntinha. Aí, no próximo ponto, você vai trabalhar um ponto alto. Quero mostrar aqui para vocês, para ninguém ficar com nenhuma dúvida, tá, pessoal? Esse pontinho aqui, ó, que a gente vai trabalhar aqui, a gente fez o primeiro, vamos trabalhar 6 pontos sem pular na base, tá bom? Então, eu vou fazer uma corrente, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, eu não pulo ponto de base. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Eu já fiz 4 pontos na base. Vamos fazer 6. Então, eu trabalho uma corrente, próximo ponto sem pular, trabalho um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto sem pular, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente. Então, eu finalizei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui na base, todos separados por uma correntinha. Tudo que a gente fez de um lado, vamos fazer do outro também. Então, agora, a gente vai fazer 3 conjuntos com 4 pontos na base, tá bom? Igual a gente fez aqui subindo na parte oval. Então, agora, eu pulo um ponto de base. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto e vou fazer uma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar com 4 pontos na base. Então, venho no ponto seguinte, trabalho um ponto alto e faço uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto alto e uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto alto e faço uma correntinha. Então, aqui eu trabalhei o primeiro conjunto de 4 pontos na base. Vamos fazer 3, então falta fazer mais 2. Então, a gente segue com essa sequência. Para fazer o próximo conjunto, você vai pular um ponto de base. No próximo, trabalha um ponto alto e faz uma correntinha. No ponto seguinte, sem pular, trabalha um ponto alto, faz uma correntinha. No ponto seguinte, sem pular, trabalha um ponto alto e faz uma correntinha. No ponto seguinte, trabalha um ponto alto e faz uma correntinha. Finalizei aqui, então, o meu segundo conjunto com 4 pontos. Vamos fazer mais um. Então, vou fazer pulando um ponto de base para iniciar o próximo conjuntinho, trabalho um ponto alto. Faça uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Dessa forma, eu finalizei a parte oval. Ficou dessa forma aqui, ó. Vou mostrar aqui para ninguém ficar com nenhuma dúvida. Iniciamos aqui, ó, com 3 conjuntos de 4 pontos na base. Sempre para iniciar um conjuntinho, a gente pula um pontinho de base. Aí, após você fazer os 3 conjuntos com 4 pontos na base, a gente fez um com 6 pontos na base. Finalizou de 6 pontos,
A gente fez mais 3, utilizando 4 pontos na base aqui, tá bom? Então, agora, vamos dar início à nossa segunda parte reta. Para dar início à parte reta, a gente sempre trabalha uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo ponto você vai fazer um ponto alto. Aí, você começa com a sequência de uma corrente, pula um ponto, no próximo ponto trabalha um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo ponto trabalha um ponto alto. Vamos fazer assim por toda a nossa parte reta. Fazendo uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Eu vou dar uma pequena adiantada aqui, então, na minha parte reta, e quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada na parte reta e vim explicar aqui uma coisinha para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, ok? Quando eu finalizei aqui, ó, a minha primeira parte reta, eu trabalhei 24 pontos para poder estar iniciando aqui o primeiro pontinho da nossa parte oval, certo? Quando eu finalizei aqui, ó, a gente inicia o primeiro ponto da parte reta, a gente não inicia ele no lugar onde é o ponto alto, a gente inicia onde era o espacinho, tá vendo? Para dar certa quantidade certinha, a gente vai ter desse outro lado 25 pontos, tá? Não se preocupe que vai ter um ponto a mais aqui de uma parte oval da outra, porque depois, para fazer o detalhe, a gente vai consertar na carreira de pontos altos, vai ficar tudo certinho, tá bom? Então, aqui, ó, quando você finaliza aqui, ó, a parte oval, a gente vai dar início à parte reta aqui, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos. Então, a gente iniciou com 24 da primeira parte reta e vamos ter 25 pontos na segunda parte reta. E a parte oval vai ser exatamente igual. Então, a gente vai pular agora um ponto de base. No próximo ponto, a gente vai fazer o primeiro ponto alto para fazer o conjunto de 4 pontos. Esse primeiro ponto alto, ele não vai dar no primeiro pontinho aqui, não. Ele vai dar no espacinho, tá vendo? Então, essa é a única diferença que a gente vai ter para dar tudo certinho nessa carreira. Então, aqui, você vai fazer uma corrente, aí vir no ponto seguinte, trabalha um ponto alto. Uma corrente, no ponto seguinte, trabalha um ponto alto. Uma corrente, no ponto seguinte, trabalha um ponto alto. Aqui eu finalizei, então, o meu primeiro conjunto com 4 pontos na base. A gente vai repetir agora a parte oval igualzinha. Então, como eu gravei com vocês a primeira parte oval, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3 conjuntos com 4 pontos na base, um conjunto com 6 e 3 conjuntos com 4 pontos, tá bom? Então, eu já iniciei o primeiro conjunto aqui com vocês e a partir de agora é uma repetição. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui na segunda parte oval e já volto. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, na segunda parte oval. Trabalhei igualzinho, ensinei com vocês a primeira. Trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3 conjuntos utilizando 4 pontos na base. Sempre para fazer cada conjunto, a gente pula um pontinho de base
para fazer o primeiro, segundo, terceiro e o quarto ponto sem pular, tá vendo? E todos os pontos separados por uma correntinha. Quando você finalizar o terceiro conjunto com 4 pontos, o quinto conjunto, ele será de 6 pontos na base. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizado aqui, então, de 6 pontos, você vai fazer mais 3 conjuntos com 4 pontos na base. E aí, vai sobrar exatamente um pontinho pra gente estar finalizando. A gente vai pular o pontinho, vai vir, então, na correntinha do falso ponto, deixando uma de separação e vai finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar sem nenhum aumento. Então, aqui, eu vou fazer igual eu ensinei para vocês anteriormente. Como a gente vai trabalhar aqui, ó, pegando sempre nessa alcinha, é só você tá passando a agulha por debaixo aqui da correntinha, tá vendo? A gente vai pegar nesse buraquinho aqui. Porque aí os pontos vão ficar todos alinhadinhos. Então, você vai passar a agulha sempre aqui por debaixo da correntinha. Fica mais apertadinho, mas sempre dá pra pegar dessa forma aqui, ó, tá vendo? E aí, pra fazer o primeiro ponto aqui, a gente pode fazer no espacinho de forma normal. Então, a gente vai alongar aqui da altura de um ponto alto, vai retirar a agulha, vai vir ela dentro do espacinho e vai buscar a laçadinha aqui, então, pro lado de trás do trabalho. Aqui eu tô no lugar do espacinho. Só nesse primeiro aqui eu vou fazer sem pegar debaixo da correntinha. Aí, aqui eu volto aqui na frente, vou buscar a laçada, deixo 2 laçadas aqui da mesma altura, tiro as 2 laçadas e faço uma correntinha. Então, só nesse pontinho eu vou fazer o falso ponto alto dessa forma aqui no espacinho. A partir de agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto alto feito. E agora, sempre pegando aqui, ó, por debaixo da correntinha onde tem essa alcinha, eu vou estar fazendo um ponto alto. Mas, caso você queira trabalhar dentro do espacinho, você pode trabalhar também. Eu já mostrei anteriormente para vocês que fazendo assim, os pontos ficam sempre alinhadinhos, não fica com diferença de tamanho. Então, aqui a gente vai fazer a volta toda sem aumento, tanto na parte reta quanto na parte oval. Vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito, um ponto alto em cada correntinha. Lembrando que eu tô pegando dessa forma aqui, por dentro aqui, para ficar desse jeito aqui os pontos, todos alinhadinhos na mesma direção. Então, como aqui é apenas uma repetição, pessoal, eu vou fazer a minha carreira. Quando eu estiver finalizando a carreirinha, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, um ponto alto em cada correntinha, sempre pegando dessa forma aqui, para que os nossos pontos fiquem todos alinhadinhos. Então, para finalizar, eu vou vir na cabecinha do ponto alto, vou fazer o último ponto, vou vir dentro da correntinha do falso ponto alto e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar 2 aumentos de cada lado na parte oval. Na parte reta, vamos fazer ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou alongar da altura de um ponto alto, vou retirar a minha agulha, vou vir no próximo ponto com a agulha do lado avesso para o lado direito e vou buscar a minha laçadinha aqui, então, para o lado de trás do meu trabalho. Busquei a laçadinha para o lado de trás, eu vou puxar para esconder a pontinha de fio, vou voltar pela frente no mesmo ponto onde eu busquei a laçada e vou buscar a laçadinha deixando 2 laçadas da mesma altura. Aqui eu tiro as 2 laçadas e faço uma correntinha, iniciando aqui com falso ponto. Por toda essa parte aqui reta, a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito, sem fazer nenhum aumento. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui na parte reta, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, e já volto para a gente poder marcar onde serão os nossos aumentos na parte oval.
Bom, pessoal, já tô dando uma grande adiantadinha aqui, então. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantadinha, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito. Note que eu já entrei na parte oval, onde a gente tem aqueles desenhos aqui do conjunto de 3 pontos e o conjunto de 4. Só que eu vou trabalhar 2 aumentos de cada lado. Então, eu peguei 4 marcadores. Tá vendo aqui, ó, onde a gente tem aquele conjunto de 6 pontos? Aí, a gente tem o terceiro conjunto de 4 pontos, o conjunto de 6 e o primeiro aqui, certo? Eu vou trabalhar o meu primeiro aumento no quarto pontinho do terceiro conjunto de 4 pontos. Então, aqui eu vou colocar o meu marcador. Caso você queira colocar em outro lugar, você pode estar colocando também. Você precisa apenas colocar 2 aumentos de cada lado. Agora, o segundo aumento eu vou fazer no primeiro ponto após os 6 pontos altos, tá vendo? Então, no primeiro pontinho aqui, eu vou vir na direção do ponto alto e vou colocar aqui um marcador. Então, o meu primeiro aumento vai ser nesse primeiro ponto, o segundo aumento aqui. O mesmo, pessoal, eu vou marcar do outro lado. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 conjuntos de 4 pontos. Aí, no primeiro pontinho aqui, ó, ao lado do conjunto de 6 pontos, eu vou colocar um marcador, que é no quarto pontinho do terceiro aumento de 4 pontos. Aí, eu vou vir, tenho 6 pontos, no primeiro pontinho ao lado do 6, eu vou colocar a marcação. Então, esse vai ser os lugares onde eu vou ter aumento na próxima carreira. Então, pessoal, aqui é bem facinho. A gente vai trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no lugar onde a gente colocou a marcação. Aí, onde a gente colocou a marcação, a gente vai trabalhar o aumento, que são 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, por toda essa parte aqui, a gente vai trabalhando ponto sobre ponto, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Vou só fazer o primeiro aumento aqui junto com vocês, porque essa carreira ela é bem fácil. Então, fiz aqui ponto sobre ponto. Vou retirar, então, a primeira marcação que eu mostrei aqui para vocês, que é em cima aqui, ó, do pontinho ao lado, tem aqueles 6 pontos. Você vai fazer no pontinho ao lado de um lado, no pontinho ao lado de outro, tá vendo? Aqui, então, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Finalizado aqui o nosso primeiro aumento, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no próximo marcador. Aí, pessoal, como aqui é apenas a sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada por toda a minha carreira. Quando eu estiver finalizando a minha carreira, eu retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui na volta do meu tapete. Trabalhei os 2 aumentos, igual mostrei pra vocês aqui, na direção aqui, ó, do pontinho ao lado do conjuntinho dos 6 pontos. E no primeiro pontinho ao lado do conjuntinho aqui, tá vendo? Fiz o primeiro e o segundo aumento. Do mesmo jeito, eu fiz do outro lado, igual eu tinha mostrado os marcadores anteriores pra vocês. Aqui eu tenho um conjuntinho de 6 pontos. Eu trabalhei um aumento aqui, no pontinho ao lado dos 6 pontos e no pontinho ao lado aqui também, tá vendo? Então, trabalhei 2 aumentos de cada lado. Então, já tô finalizando aqui a minha carreira, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Quando você chegar aqui no último ponto, a gente vai vir aqui dentro da correntinha do falso ponto e vai estar fazendo ponto alto. Para finalizar, a gente vai vir dentro da correntinha do falso ponto e vai fechar com um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar uma carreira de pontos baixos. Para fazer a carreirinha aqui de ponto baixo, para não ter nenhuma dúvida depois de finalização, eu vou fazer uma correntinha para ser equivalente aqui ao primeiro ponto baixo, tá?
Aí, eu vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Nesta carreira, a gente não vai ter nenhum aumento, tá bom? Vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto feito. Então, aqui eu vou contar a correntinha como o meu primeiro ponto para a gente finalizar a carreira depois, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer a volta toda, trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto feito. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, tô finalizando a carreira de pontos baixos. Trabalhei um ponto baixo para cada ponto feito. Vamos ter a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. A gente ficou um total de 222 pontos baixos aqui na volta toda aqui do nosso tapetinho, tá bom? Para finalizar a carreira, eu fiz a correntinha para ser equivalente aqui como se fosse o primeiro ponto, certo? Então, o que que você pode fazer? Você pode introduzir aqui dentro da correntinha, tá finalizando a carreira com um ponto baixíssimo dessa forma aqui. Aí, o que que a gente vai fazer aqui para poder finalizar e ficar bem bonitinho? A gente vai alongar aqui e vai cortar o fio. Cortou o fio aqui, pessoal, a gente já tem a finalização, certo? Só que eu vou fazer a correntinha do ponto seguinte para finalizar aqui tudo bem certinho. Então, vou passar o barbante aqui pela frente, vou vir, pulo o ponto que eu vou substituir a correntinha, vou vir no próximo, do lado avesso pro lado direito e vou buscar o meu barbante. Agora, eu vou passar assim, ó, pela frente e vou vir do lado avesso aqui, ó, passando por dentro da correntinha que eu acabei de finalizar aqui, do ponto baixíssimo, e vou buscar esse fio pro lado avesso do trabalho. O meu desfiou. Vou buscar novamente aqui que eu puxei ele errado. Então, vou virar aqui pro lado avesso, vou vir atrás aqui do pontinho. E vou sair por dentro da correntinha aqui, ó, dessa forma. E vou buscar o barbante aqui pro lado avesso. Busquei, pessoal, aqui fica aquela finalização aqui na parte de cima, ó, tudo arrumadinha, não vai ficar grosseira aqui a nossa finalização. Essa parte aqui do nosso tapete ficou finalizada. Agora, pessoal, a gente vai fazer o detalhe aqui do tapete ciranda nessa parte. Toda forma, mesmo se eu fosse fazer de uma cor só ou de outra cor, a gente tem que cortar o fio para dar início no nosso detalhe, tá bom? Então, agora, eu vou pegar o barbante novamente pra gente iniciar aqui o nosso primeiro detalhe. Eu vou só embutir essa pontinha de linha aqui e já volto. Bom, pessoal, já embuti o pedacinho de fio que ficou. Peguei 2 marcadores aqui para mostrar para vocês como que vai ser a nossa divisão de parte reta e parte oval. Temos aqui 222 pontos ao todo. Eu vou estar utilizando 48 pontos para ser da parte reta, 63 pontos para ser da parte oval, tá bom? Então, aqui eu coloquei o meu primeiro marcador. Aqui a gente tem aquele desenho de 4 pontos para ficar aqui bem fácil, tá vendo? E aqui a gente tem um primeiro ponto aqui da parte reta, onde a gente está iniciando aqui o nosso trabalho. Eu vou colocar o primeiro marcador, contando como número 1, em cima do ponto baixo, onde anteriormente era o primeiro pontinho aqui da parte reta, ao lado do conjuntinho de 4 pontos, tá vendo? Então, aqui eu coloquei o primeiro marcador. Nesse daqui, eu vou contar 48 pontos. Então, no ponto de número 48, eu coloquei a marcação aqui para identificar a minha parte reta. Mas já vou adiantando que eu vou estar utilizando 48 pontos na parte reta, 63 pontos para a parte oval. Então, agora, a gente vai iniciar o nosso detalhe. Para dar início ao nosso detalhe, a gente vai pegar aqui o barbante, vai fazer uma laçadinha inicial e vai trabalhar 6 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito 6 correntes, eu vou laçar o meu fio e vou voltar na 4ª correntinha. Então, vou contar 1, 2, 3, 4. Na 4ª correntinha, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. Então, fiz 1 e 2. Feito 2 pontos altos aqui na nossa 4ª correntinha,
Ficamos com 3 pontos se você contar essas correntinhas aqui, certo? Agora, pessoal, a gente vai vir no próximo ponto e vai fazer um ponto alto na próxima corrente. Contando aqui desde o início, se você contar com as correntinhas, fica como se tivesse 4 pontinhos. Agora, vamos fazer 2 correntes. Vamos voltar no mesmo pontinho e vamos trabalhar um ponto alto. Vamos trabalhar 2 correntes. E no mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Vai ficando assim. E na nossa última correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, vou vir na última corrente, trabalho. 1, 2 e 3 pontos altos. Então, para iniciar o nosso detalhe do ciranda, é dessa forma aqui, ó. A gente fica como se tivesse feito 4 pontos, 2 correntes, 1 ponto alto, 2 correntes e 4 pontos. Igual o nosso detalhe aqui do início do nosso trabalho. Aí, aqui agora, pessoal, eu vou lá na marcação que eu mostrei para vocês anteriormente. Eu vou retirar minha marcação aqui e vou colocar ela no ponto baixo aqui, de forma que vai mostrar certinho aqui para vocês depois. Então, apenas coloquei aqui a marcação para mostrar aqui onde a gente vai iniciar. Eu vou vir no ponto baixo que eu marquei com vocês anteriormente e agora eu vou prender com um ponto baixo. E para fazer os detalhes aqui da parte reta, eu vou sempre trabalhar com 4 pontos baixos na base. Então, já tenho o primeiro ponto baixo. No próximo, eu vou fazer o segundo ponto baixo. No próximo, eu vou fazer o terceiro ponto baixo. E no próximo, eu vou completar o meu quarto ponto baixo da base. Então, pessoal, está ficando dessa forma aqui. A gente iniciou o nosso detalhe e trabalhou 4 pontos baixos, sendo o primeiro ponto naquele primeiro ponto dos 48 que eu expliquei para vocês. Agora, a gente vai laçar o fio e vai virar o nosso trabalho aqui pro lado avesso. Virou, você vai vir no quarto pontinho ao lado das correntinhas e a gente vai seguir aquela repetição do detalhe do ciranda do início do nosso trabalho. Você vai vir aqui no primeiro pontinho, ao lado das correntinhas, que é o quarto ponto, e vai trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, dentro da argola de 2 correntes, você vai fazer 3 pontos altos. Então, fiz 1, 2 e 3. Finalizados os 3 pontos aqui dentro do intervalinho, você vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto no ponto alto anterior. Vai ficando dessa forma aqui. Trabalhe 2 correntes. No intervalo de 2 correntes, faça 3 pontos altos. Finalizados 3 pontos altos na argola de 2 correntes, trabalhe um ponto alto no primeiro ponto seguinte. Aí, pessoal, vai ficando dessa forma aqui. Para a gente dar início ao nosso próximo detalhe, a gente vai estar finalizando aqui a nossa carreirinha, certo? Aqui você pode trabalhar o ponto alto ou um ponto alto duplo. Depende de se você tem um ponto muito apertadinho, você pode trabalhar um ponto alto duplo. Se você não tiver, você pode apenas fazer um ponto alto normal. Aí, aqui depende da tensão de pontos de cada um. Então, eu vou introduzir aqui ó, no último pontinho e eu vou trabalhar aqui um ponto alto um pouco mais alongadinho para ficar aqui mais frouxo, ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho para o lado direito. E aqui, pessoal, vai ficando dessa forma aqui o nosso detalhe. A gente vai repetir aquele detalhe do início, que é o detalhe central, aqui agora no nosso trabalho. Agora, a gente vai seguir uma repetição. Sempre a gente vai vir aqui no ponto alto, que é o quarto ponto, ao lado das correntinhas. E vai trabalhar aqui um ponto alto. Vai ficando dessa forma aqui. Aí, eu vou vir no intervalo de 2 correntes e vou sempre trabalhar 3 pontos altos. Finalizados os 3 pontos, fica sempre assim. Faça 2 correntes. E no ponto alto aqui anterior, você sempre vai trabalhar um ponto alto. Faça 2 correntes.
No intervalo de 2 correntinhas, trabalhe 3 pontos altos. Então, fiz 1, 2 e 3. Finalizados 3 pontos altos no intervalo, eu vou fazer um ponto alto no ponto seguinte. Aí, pessoal, vai ficando assim, ó. Para aprender na base, para fazer o próximo, na parte reta, eu vou utilizar 6 pontos de base. Então, eu vou pular 2 pontos. No terceiro ponto, eu vou prender com ponto baixo. Então, eu pulo 2. No terceiro ponto, eu vou prender com ponto baixo. Vai ficar, pessoal, dessa forma aqui, ó, o início do nosso trabalho. Aí, aqui, sempre eu vou trabalhar 4 pontos na base. Então, já fiz 1, 2, 3 e 4, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito da carreira anterior, ficando assim. Aí, pra gente continuar, após fazer os 4 pontos na base, você vai dar uma viradinha aqui pro lado avesso e vai seguir com a mesma repetição. Você vai fazer um ponto alto direto no ponto ao lado das correntinhas, que ele é o 4º ponto subindo. Então, você vem aqui e trabalha o ponto alto. Feito o ponto alto, você vem na argolinha e vai trabalhar 3 pontos. Então, já fiz 1, 2 e 3. Finalizados 3 pontos na argolinha, a gente vai fazer 2 correntes, um ponto alto no ponto alto anterior. Vai ficando assim. Faça 2 correntes, 3 pontos no próximo intervalinho de 2 correntes. Finalizado 3 pontos no intervalinho, você vem no ponto alto seguinte, trabalha um ponto alto. Aí, aqui vai a dica. Você pode trabalhar ponto alto duplo, se você achar que vai ficar repuxado, ou se você tiver o ponto um pouco mais larguinho, você faz o ponto alto normal. Aí, você vem aqui, ó, na cabecinha do último pontinho. Eu vou alongar para não repuxar e vou trabalhar um ponto alto. Vai ficar assim. Para dar início, a gente vai fazer 3 correntinhas, sempre para estar virando para o lado direito. Aí, o meu detalhe já vai ficando dessa forma aqui, ó. A gente vai trabalhar essas repetições até formar 8 detalhes na parte reta. Esse é o nosso segundo detalhe. Estou contando o detalhe, o conjuntinho de 4 pontos baixos, tá bom? E não aqui em cima. Aqui, ó, 2 detalhes. Eu vou fazer 8 detalhes de 4 pontos, pulando 2 de base. Aí, para continuar aqui, após fazer as 3 correntinhas, é sempre a mesma repetição. Você vai vir sempre no ponto alto ao lado das correntes, que é o 4º ponto, faz um ponto alto. Dentro das correntinhas, você vai trabalhar 3 pontos. Finalizados 3 pontos, na argolinha de 2 correntinhas, você vai fazer 2 correntes, um ponto alto no ponto alto anterior. Aí, você vai fazer 2 correntes, 3 pontos altos no intervalinho de 2 correntinhas. Finalizou os 3 pontos altos aqui na argolinha, faça um ponto alto no primeiro ponto seguinte. Aí, pessoal, vai ficando assim. Você vai pular 2 pontos na base. No terceiro ponto, você vai prender com ponto baixo. E aí, você vai seguir fazendo 4 pontos, contando com este primeiro ponto baixo que você fez para você prender. Finalizados os 4 pontos, vai ficando dessa forma aqui o seu detalhe. Então, pessoal, aqui é apenas uma repetição. Eu vou completar aqui até formar 8 detalhezinhos. Acho que todo mundo não vai ter nenhuma dúvida. Virou aqui agora, continua com a mesma repetição, tá bom? Vem sempre no ponto aqui, ao lado das correntinhas, trabalha o ponto alto e vai fazendo o detalhezinho. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui na parte reta e já volto para ensinar para vocês como que a gente vai fazer a parte oval.
Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui na parte reta. Trabalhei igual eu expliquei para vocês, fazendo com 4 pontos de base, pulando 2. 4 pontos na base, pulando 2, tá vendo? Aqui foi sempre a mesma repetição. Então, aqui eu fiz, ó, vou contar só os conjuntos de 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, então, finalizei o 8º conjunto utilizando 4 pontos. Fiz o detalhe aqui subindo e estou fazendo ele descendo, certo? Aqui, então, para iniciar a parte oval, eu vou pular os 2 pontos da base, que é onde finaliza aqueles 48 pontos que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, eu vou pular 2 pontos. No terceiro ponto, eu vou trabalhar o primeiro ponto baixo para ser da parte oval. Para trabalhar aqui na parte oval, vou retirar esse marcador aqui, que eu marquei o início com vocês. Então, contando aqui, ó, do primeiro pontinho até o último ponto do espacinho, a gente tem 48 pontos, tá? Então, esse daqui seria o de número 49, onde eu prendi com o ponto baixo. Eu vou colocar um marcador aqui, no primeiro pontinho aqui onde eu trabalhei o ponto baixo, apenas para facilitar e mostrar para vocês onde eu tô iniciando aqui a minha parte oval. Note que o meu aqui deu no ponto baixo, onde anteriormente era o primeiro ponto desse conjunto de 4 pontos, tá vendo? A diferença da parte reta para a parte oval é que na parte oval eu vou trabalhar 16 detalhes, só que eu vou utilizar apenas, pessoal, 4 pontos na base. Aqui eu utilizei 6. Para estar utilizando 4 pontos na base, eu vou fazer 3 pontos baixos, vou pular 1. 3 pontos baixos, vou pular 1. Essa parte aqui vai ser igual. Então, eu já tenho o primeiro ponto. No próximo, eu faço o segundo. No próximo, o terceiro ponto baixo. Então, esse é o primeiro conjunto da parte oval. Aí, aqui é a mesma repetição. A gente vai virar para o lado avesso. Vai vir sempre no ponto alto, ao lado das correntinhas direto, e vai fazer um ponto alto. Na argolinha de 2 correntes, 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 1, 2 e 3. Faça 2 correntes, um ponto alto no ponto alto anterior. 2 correntes, 3 pontos no intervalo de 2 correntinhas. E agora, a gente vai trabalhar o ponto alto no ponto alto seguinte. Vou laçar o fio, vou trabalhar um ponto alto bem alongado para não repuxar. Faço 3 correntes e vou virar o meu trabalho para o lado direito, que está ficando assim. Venho no ponto alto ao lado das correntinhas, sempre no ponto alto ao lado das correntinhas, trabalho um ponto alto. Na argolinha, 3 pontos altos. Finalizado 3 pontos na argolinha, a gente faz 2 correntes, o ponto alto no ponto alto anterior. 2 correntes, 3 pontos na argolinha de 2 correntes. Finalizados 3 pontos na argola de 2 correntes, trabalho um ponto alto no ponto alto seguinte. Como eu estou na parte oval, eu vou pular apenas um ponto baixo de base. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer o primeiro ponto de 3 pontos baixos apenas que eu vou ter na base do meu tapete. Então, a diferença é que a gente vai fazer 3 pontos baixos, pula 1. 3 pontos baixos, pula 1, tá bom? Então, aqui a gente vai seguindo essa repetição. Vira para o lado avesso, trabalha um ponto alto no ponto alto aqui ao lado das correntinhas, que é sempre no 4º pontinho. Na argolinha, 3 pontos altos. Faça 2 correntes, um ponto alto no ponto alto anterior. 2 correntes, 3 pontos altos na argola de 2 correntinhas. Feito 3 pontos, eu vou vir aqui agora ao lado, no primeiro pontinho, e trabalho um ponto alto. Laço o fio, faço um ponto alto bem alongado para não repuxar. E trabalho 3 correntinhas.
Finalizado 3 correntinhas, sigo com a repetição. Um ponto alto ao lado das correntinhas. E agora, 3 pontos na argolinha. Gente, eu peço desculpas aí pela minha Galizé. Não sei o que aconteceu com ela ali, que ela deu um grito que até eu assustei, tá? Peço desculpa e vamos continuar então na aula. Faça 2 correntes, um ponto alto no ponto alto anterior. 2 correntes, 3 pontos na argolinha. Finalizados os 3 pontos na argolinha, você vai vir no primeiro ponto seguinte, trabalha um ponto alto. E agora, na base, você vai pular um ponto. No próximo, vai fazer o primeiro ponto baixo de apenas 3 pontos baixos que a gente vai ter aqui. Caso, pessoal, o seu ficar repuxado aqui na parte de cima e você achar necessário fazer mais correntinhas ou um ponto alto duplo aqui, você pode fazer. Caso você ache necessário trabalhar 4 correntes ao invés de 3 para ficar retinho, pode. Ou o ponto alto, se você quiser fazer um ponto alto duplo aqui, para ficar aqui retinho nessa parte aqui de cima, você pode fazer também. No meu, eu vou fazendo dessa forma. Eu estou no meu terceiro detalhe, contando apenas os 3 pontos baixos. A gente vai fazer 16 detalhes. Só que o que acontece, pessoal? A gente tem 63 pontos para ser da nossa parte oval, certo? Desses 63 pontos, pessoal, a gente vai fazer uma pequena alteração no nosso último detalhezinho, tá bom? Por quê, gente? 63 não divide. A gente vai ter como se fosse adicionar mais um ponto. Então, quando eu chegar no meu último conjuntinho, que vai ser o de número 16, eu vou mostrar para vocês que eu vou ter uma pequena alteração, tá bom? Então, eu vou fazer o 15 detalhezinhos. Quando eu chegar no de número 16, eu retorno para mostrar para vocês o que eu irei fazer, que eu vou ter que adicionar como se fosse um aumentinho para dar certo os 16 detalhes aqui, certo? Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada na parte oval. Fiz igual eu ensinei para vocês anteriormente. Aqui a gente tem o primeiro conjuntinho de 3 pontos pulando 1. Então, eu vou contar só o conjunto de 3 pontos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ter 16. Só que eu falei para vocês que se vocês quisessem marcar, a gente iria utilizar 63 pontos para ser nossa parte oval. O que acontece? Para dar certinho, eu teria que ter 64 pontos. Como eu não tenho, vai ficar faltando um. Quando eu finalizar aqui, ó, o de número 15, subir fazendo detalhe e tiver descendo para iniciar o de número 16, eu vou pular um pontinho, igual eu estou fazendo por toda a parte oval. Só que no pontinho aqui de número 16, no detalhe de número 16, eu vou trabalhar um aumentinho aqui de ponto baixo, fazendo 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Aí, no próximo, eu vou fazer um ponto, completando os 3 pontos dessa forma aqui, apenas no de número 16, tá certo? Porque a gente vai repetir a nossa parte reta e repetir a parte oval e vai dar tudo certinho. Então, apenas no de número 16, eu utilizei aqui, ó, pulei um ponto, fiz um aumento e um ponto para completar os 3 pontos baixos, porque iria faltar um pontinho, tá bom? Então, aqui agora, eu viro e já inicio o meu detalhe, fazendo um ponto alto no quarto ponto aqui ao lado das correntinhas. Então, eu inicio aqui o ponto alto e trabalho 3 pontos altos na argolinha de 2 correntes. Então, fiz 1, 2 e agora eu vou completar o meu terceiro ponto. Faço 2 correntes, um ponto alto no ponto alto anterior. 2 correntes, 3 pontos na argolinha. Então, fiz 1, 2, 3. Finalizados os 3 pontos na argolinha, eu vou trabalhar um ponto alto no primeiro ponto seguinte. Eu sempre fiz, pessoal, um ponto alto um pouco mais alongado para estar finalizando aqui. Mas eu expliquei que caso você quisesse fazer ponto alto duplo, você poderia fazer. Depende da tensão do seu ponto. E sempre fiz 3 correntinhas para estar voltando aqui para o lado direito.
Então, aqui agora eu vou estar finalizando esse detalhezinho para a gente dar início à nossa parte reta. Então, eu venho direto aqui no ponto alto, ao lado das duas correntes, trabalho um ponto alto. No intervalinho, sempre a mesma repetição. A gente vai trabalhar 3 pontos na argolinha de duas correntes. Então, fiz 1, 2 e 3. Finalizados os 3 pontos, eu vou fazer duas correntes, um ponto alto no ponto alto aqui anterior. Trabalho duas correntinhas e vou fazer 3 pontos na argolinha de duas correntes seguintes. Então, fiz 1, 2 e 3. No ponto alto seguinte, trabalho um ponto alto. E agora, pessoal, a gente vai sair, então, da nossa parte oval e vai dar início à nossa parte reta. Aí, aqui vai ser exatamente igual a gente fez do outro lado, tá bom? Aqui, eu vou pular agora um pontinho para estar finalizando aqui, ó, a parte oval. Então, eu pulo um pontinho, no próximo pontinho eu vou iniciar o primeiro ponto baixo de 4 pontos baixos que a gente vai fazer aqui na base para ser da nossa parte oval. Então, aqui agora eu já trabalhei o primeiro ponto, no próximo o segundo, no próximo o terceiro e no próximo eu completo o meu quarto ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar aquela repetição de 4 pontos baixos, pula 2. 4 pontos baixos, pula 2. Nessa parte aqui, pessoal, é sempre a mesma repetição. Finalizou aqui os 4 pontos, você vai laçar o fio, vai vir sempre no ponto alto ao lado das correntinhas e vai fazer um ponto alto. Na argolinha, sempre vamos trabalhar na argolinha de duas correntes, 3 pontos altos. Então, fiz 1, 2 e 3. Faça duas correntes, um ponto alto no ponto alto anterior. Duas correntes, na argolinha eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, fiz 1, 2 e 3. Finalizados os 3 pontos, eu vou vir no ponto alto seguinte e vou fazer um ponto alto. E para finalizar aqui do lado avesso, sempre a gente vem no último ponto, trabalha um ponto alto mais alongado. Faz 3 correntinhas, vira o trabalho para o lado direito. E a gente vai seguindo a sequência. Vem sempre no ponto ao lado das correntes, trabalha um ponto alto. Faz 3 pontos na argolinha. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto anterior. Duas correntes. 3 pontos na argolinha. No ponto alto seguinte, trabalha um ponto alto. Aí, você vai pular 2 pontos agora de base. No terceiro ponto, você vai fazer o primeiro ponto baixo de 4 pontos baixos que a gente vai ter aqui na nossa parte reta. Aí, pessoal, vou dar uma explicação aqui para ninguém ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Na parte reta, a gente utiliza 6 pontos de base. Na parte oval, a gente utilizou 4 pontos. Então, aqui, quando você for fazer o de número 16, que é o único que eu fiz alteração na parte oval, que como eu expliquei para vocês ia faltar um ponto, eu trabalhei o aumentinho, que é 2 pontos baixos e um ponto, certo? Pulei um, iniciei o primeiro conjunto da parte reta de 4 pontos baixos. Então, sempre na nossa parte reta, a gente vai ter 4 pontos baixos de base, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito. Finalizou os 4 pontos, repete o detalhe, subindo e descendo. Você vai fazer igualzinho você fez na primeira parte reta. Você vai trabalhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 detalhes. Exatamente igualzinho você fez na primeira parte reta, você vai trabalhar na segunda parte. Quando você tiver finalizado o 8º conjuntinho da parte reta, você vai pular 2 pontos, igualzinho a gente fez. Aí, no próximo pontinho, você vai fazer o primeiro ponto baixo da parte oval. Aí, você vai fazer o primeiro conjunto utilizando 3 pontos na base, pulando 1. Então, a gente vai ter 48 pontos na parte reta, 63 pontos na parte oval. Se você tiver dividido aí, já ficou facinho.
Então, aqui dá no primeiro pontinho do 63. Então, você vai fazer 3 pontos baixos, vai pular 1. 3 pontos baixos, pula 1. Igualzinho. Aí, você vai trabalhar 15 repetições dessa forma. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando você for fazer a de número 16, a gente vai fazer igual eu ensinei para vocês aqui, tá bom? Pra gente finalizar o detalhe do ciranda, tá certo? Então, pessoal, como aqui é só repetição agora, eu vou dar uma mega adiantada. Vou completar, então, os 8 detalhes da parte reta. Vou fazer os 15 detalhes da parte oval. E quando eu estiver no detalhe de número 16 da parte oval, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada no meu tapete. A segunda parte reta vai ficar dessa forma aqui, ó. Quando a gente finaliza aqui aquele conjuntinho de número 16 que a gente fez um aumentinho, eu ensinei pra vocês como é que a gente iniciava. Eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos. Quando você chega no 8º conjunto de 4 pontos baixos, você vai pular 2 pontos. Aí, você vai iniciar o primeiro conjuntinho de 3 pontos baixos para ser da parte oval. Aí, aqui vai ser uma repetição, igualzinho a gente fez na primeira parte oval. Vamos trabalhar na segunda também, do mesmo jeito. Aí, você vai fazer aqui, ó, pulou os 2 pontos a partir do 8º conjunto, tô contando apenas os 4 pontos e não esse detalhe aqui, tá bom? Aí, a gente vai fazer o primeiro conjunto de 3. A gente vai fazer 15 conjuntinhos, fazendo 3 pontos baixos, pulando um ponto. 3 pontos baixos, pula um ponto. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando você for fazer o de número 16, a gente vai fazer o aumentinho igualzinho eu ensinei para vocês na primeira parte oval. Vamos fazer na segunda também. Só que como a nossa videoaula está ficando bem longa, eu vou encerrar a segunda videoaula por aqui e volto na terceira videoaula para a gente finalizar esse detalhe juntos, fazer mais uma carreira e dar finalização fazendo o bico de acabamento no nosso tapete. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!